Dia 11 de setembro é o Dia Nacional do Cerrado. Esse silêncio é um alerta. Em 2023, mais da metade do desmatamento no Brasil ocorreu no bioma cerrado, que está ameaçado de extinção. E isso pode comprometer o equilíbrio de outros biomas e o abastecimento de água em nosso país. Meio ambiente é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com a coordenadora do programa Cerrado do Instituto Sociedade, População e Natureza, Isabel Figueiredo. Isabel, muito bem-vinda ao estúdio da TV Senado. Obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigada por trazer esse tema tão importante para a TV. Então, o Dia Nacional do Cerrado seria melhor que a gente estivesse aqui mais felizes um pouco, né? Claro que nos deixa felizes falar sobre esse assunto, falar sobre esse bioma, mas o alerta que eu fiz no começo da entrevista é um alerta necessário, né? Esse problema de ameaça de extinção do bioma tem a ver com as características, né, desse ecossistema e já vem alertas são sendo feitos sobre isso já há bastante tempo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, sobre o desmatamento no Cerrado e o porquê dessa preocupação de que o que está acontecendo agora talvez caminhe para um ponto de não retorno. Uhum. Essa pergunta é muito importante, porque realmente a gente não tem nada a comemorar no dia 11 de setembro, né? A gente gostaria de ter um momento de celebrar os sabores, os saberes, as paisagens do Cerrado. No entanto, a gente tem que aproveitar essa ocasião para levantar esse assunto diante da sociedade e falar que a gente já perdeu metade da vegetação nativa do bioma Cerrado e que ele vem ano após ano em recordes de desmatamento, né? O ano de 2023 foi muito emblemático, o desmatamento foi terrível, né? Foi a primeira vez que a gente teve mais área de cerrado desmatada do que a amazônica, né? Considerando que o cerrado é bastante menor do que a Amazônia em termos de área, dá para ver que a velocidade do desmatamento no cerrado está muito mais rápido do que na Amazônia, né? Então a gente está realmente bastante preocupado. Esse desmatamento, do jeito que ele está, a gente já consegue ver efeitos bastante concretos no clima. E na vazão de água dos rios, né? Então, a gente já tem a temperatura em média no Cerrado, ela já subiu 1 grau, até 1,5 graus. O período de chuvas, ele já está mais de 30 dias atrasado, em média, por muitos anos, isso já são dados observados. E também a gente já observa, né, a vazão dos rios reduzindo em até 15%. E aí a gente está falando de mais de 80 bacias que foram estudadas. Então, a gente já sente esses efeitos e a gente realmente não sabe em que momento que o ecossistema vai colapsar. E quando o Cerrado colapsar, todos os outros biomas vizinhos vão colapsar. Porque esse era um ponto que eu ia perguntar, que eu falei também no começo da entrevista. Qual é essa relação de equilíbrio que o Cerrado tem em relação aos biomas que o circundam, né? Aí a gente vai falar de Amazônia, a gente vai falar do Pantanal, que infelizmente também registrou recordes de focos de incêndio no primeiro semestre desse ano, e dos outros biomas, Mata Atlântica, enfim. Como é que é essa relação? O planeta é um só, né? O país, todos os ecossistemas, eles são permeáveis entre eles. Não existem paredes, não existem limites entre os ecossistemas. Inclusive, a transição entre o bioma Amazônia e o bioma Cerrado, ela é feita lentamente, não é de repente, né, que muda o tipo de vegetação e a biodiversidade. Então, há uma comunicação entre os biomas e há um fluxo genético, há um fluxo atmosférico e há um fluxo de águas, né? Então, a chuva que sai da Amazônia, ela chove aqui no Cerrado, ela chove na Mata Atlântica. A água, então, infiltrada no Cerrado, ela alimenta as camadas profundas do solo e a água que nasce no Cerrado, ela verte 360 graus. Então, as águas que nascem no Cerrado, elas alimentam, elas contribuem com uma porcentagem importante de várias bacias hidrográficas, como Araguaia, Tocantins, São Francisco, Paraná, e o Pantanal. O Pantanal depende 100% da água que vem do Cerrado. Então, quando a gente fala precisa conservar o Pantanal, vamos melhorar a situação do Pantanal, vamos reduzir as queimadas no Pantanal, isso significa vamos conservar o cerrado que está no entorno do Pantanal, porque o cerrado no entorno do Pantanal está muito degradado. Então, está descendo menos água para o Pantanal.
com todas as mudanças do clima, agravando ainda essa situação, o Pantanal fica mais seco, muito mais suscetível a queimadas. Né? Então, são processos sistêmicos e integrados e que não tem como isolar, não vou proteger a Amazônia e vou detonar o Cerrado. Você vai estar detonando a Amazônia também. Né? Então, as bacias hidrográficas nascem no Cerrado, por isso o nome berço das águas. Agora, tem uma característica bem importante, você está falando dos ciclos hidrológicos, né, dessas chuvas que vêm da Amazônia, chamados também de rios voadores, e essa chuva cai no Cerrado. O Cerrado tem uma expressão para definir esse bioma que é bem interessante, que é mais comum entre os estudiosos, os pesquisadores do bioma, que é floresta invertida. Explica para a gente por que o Cerrado é chamado de floresta invertida. É muito interessante isso e dá uma imagem, um imaginário muito gostoso para a gente. Imaginar que o que você enxerga fora, você pode imaginar que tem o dobro para baixo, às vezes até mais. Né? Então, em alguns momentos, você vê um corte de barranco, assim, você vê uma plantinha pequenininha, uma batata de raiz enorme embaixo dela. Né? Então, o Cerrado ele tem essa característica. É o bioma mais antigo, né, do nosso país e um dos mais antigos do mundo. Então, ele se desenvolveu nessa relação com o fogo e nessa relação climática de sazonalidade muito marcada. Então, as plantas do Cerrado, elas desenvolveram uma série de adaptações a essa situação do solo muito ácido, do clima muito sazonal e da presença do fogo, que desenvolveu-se uma quantidade, né, de biomassa subterrânea muito grande. E os solos do Cerrado são profundos, né? Grande parte dos solos do Cerrado são muito profundos. Então, as raízes, elas vão até, às vezes, 25, 30 metros de profundidade, até mais. E essa característica do Cerrado que o confere essa propriedade de armazenamento de água e de bombeamento de água. Então, a gente está chamando agora o Cerrado como o coração das águas. O Cerrado, ele bombeia, né, nos seus ciclos sucessivos de chuva e seca, ele vai bombeando água para os outros ecossistemas. E aqui no Cerrado, a gente tem esses aquíferos tão importantes, como o Bambuí, o Urucuia e o Guarani também, ele ocupa um pouquinho da área do Cerrado. Né? E quando a vegetação de Cerrado ela é substituída por monoculturas, essa permeabilidade do solo, essa propriedade que o solo tem de drenar a água e abastecer o lençol freático e os aquíferos, sofre alguma modificação? Completamente. Né? No momento que você arranca as árvores do Cerrado, corta as árvores do Cerrado e substitui ou por gramíneas ou por um monocultivo de soja, você já muda completamente toda a temperatura e o microclima daquela região. Então, se você soma várias áreas de desmatamento numa determinada região, isso vai se avolumando, né? O que acontece também? A gente perde, então, essas raízes profundas, porque as espécies de cultivo, anuais ou perenes, elas ocupam uma camada mais superficial do solo. Então, a água ela vai ter menos ajuda das raízes nessa penetração. E a gente começa a usar maquinário pesado. Você já viu o tamanho das colheitadeiras de algodão, por exemplo? São máquinas imensas. E elas passam ano a ano naquele solo, né? Então, passam uma série de máquinas. E isso vai compactando o solo. Então, o solo, além dele estar menos protegido pela vegetação nativa, então o impacto até das gotas de água não é sentido. Com o maquinário, ele fica mais compactado, a gente perde muito essa capacidade de infiltrar. O que acontece com a água que chove? Ela vai escorrer, ela vai ser lixiviada. Quando ela é lixiviada, a gente tem, nesse momento, o solo sendo levado. Então, além da gente levar solo produtivo e que é matéria orgânica, né, que é, inclusive, um serviço ambiental muito importante, né, o solo fértil, a gente vai enchendo a calha dos rios com essa terra. Então, a capacidade de armazenamento dos rios fica prejudicada. E no caso da área está sendo manejada com uma lavoura uma lavoura intensiva, que tem muitos agrotóxicos e adubo, esses materiais também são carreados e levados para os cursos d'água, contaminando as águas que vão descer e vão abastecer as cidades para baixo, as comunidades para baixo. Em 2021, a ONU declarou a década de 2021 a 2030 como a década da restauração dos ecossistemas. Uhum. Dentro de um contexto em que a gente tem modificação do solo para o uso de agricultura e para outros usos,
o que você tem a dizer sobre a possibilidade de restauração ou as possibilidades de restauração do bioma cerrado? Essas características que você comentou de um bioma que levou milhões de anos para chegar à configuração que tem, de um processo de adaptação, favorecem processos de restauração do bioma ou dificultam? Olha, eu acho que as duas coisas, né? No Cerrado a gente tem uma diversidade de ecossistemas muito grande. Então, às vezes em 1 hectare você pode ter uma floresta, um campo e uma savana, né? A variação da vegetação, ela se dá com a variação da topografia e do tipo de solo muito rapidamente. Então, isso é um fator que complexifica a restauração, porque você tem que pesquisar o que tinha lá antes. Qual era a vegetação? Porque se for uma floresta, a restauração vai ser feita com mudas e com espécies florestais, espécies arbóreas, né? Como copaíba, almécega, pindaíba do brejo, etc. Se você tem uma savana, você tem que ter o extrato graminoso, que é essa que a gente enxerga, né? As gramíneas do cerrado, que a gente chama de capim agreste, e as árvores. Se for um campo, é só gramínea e umas outras plantinhas, como as sempre-vivas e ervas, arbustos bem pequenininhos. Então, o primeiro dificultador está aí, que você tem que investigar para trás o que era e aí fazer um tipo de restauração específica para aquele ecossistema. Por outro lado, as espécies são muito resilientes. Então, você pode encontrar um pasto que pode ser considerado um pasto degradado por alguns, mas, ao meu olhar, é um cerrado em regeneração. Um cerrado em restauração, né? Restauração natural, regeneração natural. Então, as plantas também, como elas são muito resilientes, pode passar fogo, correntão, trator, que elas vão brotar. Isso também por causa da biomassa que tem subterrânea, isso ajuda também nesses processos de autorrecuperação do bioma? Sem dúvida, elas guardam reservas nas raízes, né? Então, essa planta ela pode estar com cara de morta, mas ela está viva. O propágulo, que é a raiz, ela está viva. E aí você corta esse propágulo, ele responde, né? Agora, é importantíssimo dizer que o esforço para restaurar, ele é gigantesco. Então, no momento que a gente gasta aí uns, sei lá, quantos R$1.000 para... Eu não tenho essa informação, mas no momento que a gente está investindo muito tempo e dinheiro para restaurar 1 hectare, nesse mesmo tempo, a gente está vendo o desmatamento de 10, 15, 20 mil hectares. Então, assim, o primeiro passo é parar de desmatar. A gente precisa parar de desmatar o cerrado urgente. E aí seguir a restauração. Inclusive, a restauração é uma cadeia produtiva, é uma forma de gerar renda para as comunidades locais, né? No entanto, ela não vai substituir essa primeira ação fundamental, que é parar de desmatar. Já que a gente falou nessa capacidade de resiliência do bioma, nessa capacidade de se recuperar pelas suas próprias reservas, pelas suas próprias características, né? Essa capacidade que o cerrado tem, às vezes, de ressuscitar do fogo, da cinza ou até do desmatamento, vamos seguir agora numa toada um pouco mais celebrativa dessa data, do 11 de setembro. Eu queria que você falasse sobre um projeto interessante que o ISPN tem também, que é o projeto Cerrativismo, né, ou Cerrativistas. Conta um pouco para a gente que projeto é esse, que mobilização que está sendo feita e, aproveitando, falar sobre a importância das comunidades tradicionais, dos povos indígenas e dos povos quilombolas para a conservação do bioma. Legal. Vou fazer de trás para frente, tá? Vamos lá. No Cerrado, a gente tem poucas áreas protegidas, unidades de conservação, parques nacionais. A gente tem em torno de 8% da área. Isso é pouco. A meta é 27%, né? A meta global. Então, no Cerrado especificamente, a gente tem que reconhecer o papel das comunidades tradicionais, povos indígenas, comunidades quilombolas e outros segmentos, vários, para a conservação ambiental. Porque quando você visita um território tradicionalmente ocupado e manejado, você consegue observar que as comunidades elas têm um meio de vida que concilia e integra áreas de produção intensivas, às vezes, áreas de morada, roças e áreas conservadas, né? Numa paisagem, num mosaico de paisagens muito mais harmônico do que a gente está acostumado a ver aí aquela soja sem tamanho ou cidades, né?
Então, no caso específico do Cerrado, essas comunidades elas têm um papel central, inclusive para integrar unidades de conservação que precisam ser integradas para a biodiversidade poder transitar, né? Mas a gente tem uma falta muito grande do poder público no reconhecimento desses territórios, né? Então, é importante trazer que no Cerrado a gente tem uma série de segmentos de povos e comunidades tradicionais, a gente tem mais de 80 etnias de povos indígenas, e isso às vezes, né, no imaginário da gente não, indígenas estão na Amazônia, indígenas estão no Cerrado também, estão também na Caatinga, no Pantanal, né? E temos no Cerrado, então, quilombolas, quebradeiras de coco-babaçu, comunidade de fundo e fecho de pasto, geraizeiros, torronzeiros, veredeiros e veredeiras, né? Apanhadoras de sempre-vivas. São várias identidades de comunidades que se identificam com uma atividade, com um local, com uma paisagem, com um modo de vida que integra nesse sistema o Cerrado. Então, é muito importante a gente celebrar isso, né, e apoiar essas comunidades para que elas possam continuar vivendo nos seus territórios, que é o que elas querem, e as que querem, né? Sim, claro. E isso contribui com a conservação e com a manutenção de serviços ecossistêmicos. A gente só vai conseguir ter uma chance de futuro se a gente conseguir conservar mais Cerrado, né? Agora o serrativismo. O serrativismo. Isso é importante, porque, na verdade, o serrativismo está relacionado a a importância dessas comunidades com a preservação do bioma, né? Justamente. Então, essas comunidades elas estão precisando de muito apoio. E uma questão muito importante é a atuação delas em rede, em prol desses territórios, a sua capacidade de incidência política, de participação em espaços de participação popular, como o Conselho Municipal, Comitê de Bacias Hidrográficas. Então, a nossa iniciativa com o serrativismo, que é uma iniciativa que vem passeando por regiões do Cerrado, a gente já trabalhou no oeste da Bahia, no sul do Piauí, agora a gente vai fazer um serrativistas Mulheres das Águas, focando em mulheres que estejam conservando água por todo o Cerrado. E a gente traz no serrativismo um apoio para essa liderança comunitária, então uma pessoa que já é uma liderança comunitária, para que ela consiga melhorar a sua atuação. Então a gente trabalha na instrumentalização de informações, conhecer mais as leis, conhecer mais sobre a geografia do Cerrado, sobre como tramita uma lei, né? Então informações técnicas, mas também a gente trabalha muito o desenvolvimento pessoal. O empoderamento dessas pessoas. Porque para você ser uma liderança, você também tem que ter um amadurecimento emocional, você também tem que saber como juntar o povo. Liderar. Né? Liderar, e tudo isso é muito difícil. Então, a gente vem trabalhando esse aspecto da liderança para que a gente consiga ter uma sociedade civil mais fortalecida, ter as vozes desses povos mais ouvidas e a gente ter um futuro mais possível, né? Isso é bom você trazer aqui para o Cidadania, porque no final você está falando de participação política. E sempre que nós podemos aqui no Cidadania, incentivamos as pessoas que acompanham a programação da TV Senado, e incentivamos as pessoas, esses serrativistas, a assumirem esse papel de protagonistas em ações políticas, em movimentação das suas comunidades, né? Que a política não acontece só aqui no Congresso Nacional, não acontece só no espaço do Senado Federal. A política acontece nas comunidades, aliás, é ali que acontece de verdade, nas cidades, nos municípios, nas comunidades, e essa articulação é muito importante, a formação dessas lideranças, para que elas realmente participem, de alguma forma, das decisões. Agora, já que chegamos nesse ponto da conversa, vamos falar um pouco sobre a legislação, né? O Código Florestal, ele define áreas de preservação permanente, as reservas legais, que têm percentuais diferentes em cada bioma. Como é que é a parte do Cerrado? O que a legislação protege e se, na sua opinião, o que você acha do que a gente tem hoje é suficiente para garantir a sustentabilidade do Cerrado? Não, a gente precisa de proteções adicionais ao Código Florestal.
né? O Código Florestal, ele define que o cerrado, numa propriedade privada no cerrado, ela precisa manter 20% da sua reserva legal. Se essa propriedade estiver dentro da área da Amazônia Legal, como, por exemplo, o estado do Tocantins quase inteiro é dentro da Amazônia Legal, mas é vegetação de cerrado. Lá, essa porcentagem sobe para 35%. Alguns estados, como o Piauí, definiram 30%. Mas essa é uma porcentagem muito pequena e muitas vezes as reservas legais elas não se comunicam. Então ficam fragmentos de vegetação nativa na paisagem, mas que não se comunicam. Então isso para a biodiversidade é insuficiente para a manutenção. E até para os corpos d'água, né? Também seria muito importante que essa área fosse maior. Então existem iniciativas adicionais para ter compromissos das empresas, do setor do agronegócio para ampliar essa proteção. Mas é muito desafiador, porque o setor do agronegócio, em geral, ele enxerga os 20% como uma meta. Não, eu preciso desmatar 80% da minha propriedade. E não é isso, porque muitas vezes, se ele desmata 80% da propriedade dele, ele vai ter um problema climático gerado por ele mesmo, dependendo do tamanho da propriedade, dependendo do que os vizinhos fizeram. Então, seria muito importante que o setor do agronegócio tivesse uma visão regionalizada por microbacia e pudesse fazer uma análise da capacidade de suporte dessa paisagem. Porque da forma que, se todo mundo de uma determinada microbacia desmatar 80% da sua propriedade, a gente vai seguir tendo esses problemas climáticos que a gente está tendo, né? E existe uma articulação melhor atualmente com o setor do agronegócio nesse sentido de ter proprietários mais propensos, né, mais favoráveis a ações de conservação, quer dizer, compreendendo melhor que a conservação, às vezes, de uma área, de uma reserva legal acima dos 20% exigidos por lei, podem favorecer, inclusive, a sua própria produtividade no campo? Olha, o setor do agronegócio, ele é um setor muito diverso. Tem todos os tons de cinza, né? Mas o tom que a gente vê mais em campo é o tom que não está nem aí para o futuro, que está realmente pensando num lucro a curto prazo e que vem, inclusive, pressionando essas comunidades e ocupando territórios tradicionalmente ocupados. Então, o que a gente vê em campo hoje, principalmente no Mato Piba, é um agronegócio que tem uma visão muito retrógrada. O Mato Piba é uma região específica, né? O Mato Piba é a região que a gente conhece como Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que é a região que concentra a maior parte do desmatamento no Cerrado, que é movido pela expansão da produção de soja. Essa expansão da produção de soja, ela muitas vezes se dá, inclusive, em áreas que já não têm aptidão agrícola, climática principalmente, e ela se dá muito por especulação imobiliária. Muito do investimento hoje para desmatar o cerrado, inclusive, se dá com fundos de investimento internacionais. Até o fundo de pensão dos professores de Harvard investiu no desmatamento do cerrado. Isso foi um escândalo. Mas a gente sabe que isso tem acontecido com outros fundos internacionais. Muitas vezes o desmatamento se dá para valorizar a terra, porque hoje em dia quem dá autorização de desmatamento são os órgãos estaduais, né, desde a mudança do Código Florestal. Esses organismos dos estados, né, esses órgãos dos estados, eles têm facilitado muito o processo de desmatamento. Então, em alguns estados, é praticamente por adesão. Você informa e a autorização sai. Então, muitas empresas têm comprado terra, pego a autorização de desmatamento, a autorização de outorga para utilizar água do subsolo para irrigação, o preço da terra sobe e vende. Então, isso é um negócio super rentável. Mas a gente está tendo uma visão muito turva do nosso poder público, do nosso Estado, de deixar isso acontecer. Porque para um curto prazo pode ser um ótimo negócio, mas logo ali na frente vai ser um péssimo negócio para todos nós. Então, é uma visão muito retrógrada. Existem setores do agronegócio mais progressistas, mais visionários, que estão adotando práticas de manejo do solo mais adequadas, que estão certificando suas produções, que estão fazendo compromissos internacionais, inclusive. Mas a maior parte do que a gente vê em campo é um agronegócio que é movido pela grilagem de terra, pela descumprimento da legislação ambiental, corrupção, inclusive também muita violência em campo, é o que a gente tem visto por aí. Isabel,
dentro desse nosso contexto, eu falei no começo da entrevista, a gente está falando de Cerrado, Cerrado é meio ambiente é assunto de cidadania. E para você, o que é cidadania? Eu acho que a cidadania é a gente não olhar só para o nosso umbigo, é a gente conseguir ter um olhar coletivo, um olhar para o próximo, para aquele que está vivendo uma vida mais difícil do que a tua, que tem uma condição menor, mais complexa, e também para as futuras gerações. Eu acho que cidadania, inclusive, tem muito a ver com o meio ambiente, porque olhar para as futuras gerações é um ato de cidadania. Bom, Isabel Figueiredo, coordenadora do programa Cerrado do Instituto Sociedade, População e Natureza, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada, foi uma delícia estar aqui com você. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.